Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa amada Associação Paulista Leste. Que você venha ter um encontro com Deus, se lembrar da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Estamos aqui com o periódico desse trimestre. A Carta aos Efésios é uma lição maravilhosa que tem trazido grandes lições para a nossa vida. Se você ainda não tem, vai lá, filho de Deus, e abaixe o aplicativo Escola Sabatina e você terá todas as lições traduzidas do ano passado e deste de uma forma gratuita. Ou se você não tem como abaixar um aplicativo, mande um recadinho para nós vamos te mandar ela de uma forma virtual ou de uma forma física. Nós queremos que você tenha esse conteúdo em suas mãos. Mas se você ainda está aqui nos assistindo e não conhece as nossas redes sociais, por favor, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste. Tá vendo o GC aqui embaixo? Então, vai lá, clica no sininho para você receber todas as nossas notificações. Ou se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu não gosto do YouTube, eu quero o Instagram, vai lá, mips.apl. Tá vendo aqui? Então, segue a nossa página e você vai ficar por dentro de todas as novidades da Escola Sabatina Viva da Associação Paulista Leste, tá bom? Queridos, eu tenho aqui alguns amigos que eu gostaria de apresentar vocês, tá bom? Temos aqui pastor Adevaldo, pastor de São Miguel Paulista. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Manda um abraço pro teu povo aí nesse momento. Eu que agradeço, pastor Leonardo, pelo convite e me sinto lisonjeado de estar aqui para poder colaborar com a igreja, né? Mando um abraço para São Miguel Paulista, que está sempre em chamas. Em chamas! Se você vê aí nos nossos rios a Escola Sabatina com uma fogueirinha em chamas, a ideia é desse homem aqui, viu, gente? Não esqueça disso. Temos aqui também a presença da digníssima Mari. Oi! Mari, qual que é o seu sobrenome? Brunazzo. Brunazzo. A gente estava treinando aqui, né? Isso daí. Eu pedi para ela falar porque eu fiquei com medo de errar. Então ela... né? A Mari é membro da igreja lá da Central de Pirituba. Isso. Mari, muito obrigado por estar aqui conosco, atender o nosso apelo. Manda um abraço pro teu povo. Fala um pouquinho de onde você veio, a sua profissão, para o pessoal poder ficar por dentro. Ah, legal. Eu sou fã de podcast e da Escola Sabatina, então, melhor ainda, né? Então, prazer estar aqui com vocês. Um beijo para minha galera do Distrito de Pirituba. Não é só de Pirituba, eu falo que eu sou de todos eles lá, da Vila Zate, da Nova Esperança, do Monte Alegre. E, né, eu sou professora e sou artista, né? E estou aqui para fazer esse momento de arte, a arte da comunicação com a palavra de Deus. Amém! Né? E temos aqui o nosso pastor, um paizinho novinho, fresco aqui, que tem um bebezinho de 1 mês, pastor Luiz Henrique, que é pastor agora do Jardim Iguatemi. Deus seja louvado pela tua vida, pela tua família, meu querido. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse dia tão especial. Obrigado, pastor Leonardo, Mari, pastor Adevaldo. Quero mandar um abraço especial para toda a nossa galera ali do Jardim Iguatemi, nosso grupo de igrejas. Estamos felizes de poder participar aqui com vocês, de avançar aí na graça, trocar ideias sobre a palavra de Deus, que é o melhor que existe. E eu não posso deixar de mandar um abraço especial para a esposa, para minha filha e para toda a família aí, que com certeza vai nos acompanhar muito em breve, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui conosco, está fazendo parte dessa história. E para nós começarmos o estudo da palavra de Deus, quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Pastor Edevaldo, pode nos dirigir nesse momento em oração? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos louvá-lo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos também agradecê-lo, porque o Senhor tem sempre nos chamado através da tua palavra e também com as investidas do Espírito Santo em nossa vida, tem mostrado os teus planos para nós. Amém. Agora vamos estudar a tua palavra através da lição da Escola Sabatina, que o Senhor abençoe a cada um de nós aqui, mas também a cada um que está em casa participando. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da lição 9 vem dizendo: vivendo com sabedoria. E o verso para memorizar, que na minha época era verso áureo, eu peguei essa época ainda, vem dizendo assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus.
Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo, nesse momento, ele começa a fazer uma exortação a respeito do viver sábio. A sabedoria, existe uma diferença entre sabedoria e inteligência, né? Muita gente se considera sábio, mas na verdade é inteligente. E sabedoria é algo que você recebe de Deus. É dom de Deus. Inteligência é aquilo que você consegue conquistar por méritos próprios, você buscando conhecimento. Como que nós podemos ter uma vida sábia diante de Deus? Diante de todo esse texto, diante do contexto que Paulo nos apresenta. Eu gostei muito do contexto, não citou esse termo aqui, mas citou o estilo de vida, né? Mas o termo que eu digo que não foi citado foi hábitos, que é algo que eu acredito demais. Então, o estilo de vida, na verdade, ele é um conjunto de hábitos, né? Então, eu vejo aqui, por meio dessa introdução aí, que o verdadeiro valor da sabedoria, a verdadeira sabedoria, realmente, ela é inspirada pelo Criador. Aí se perguntar assim, eu quero saber se eu sou sábio ou não. Porque, na verdade, se você for perguntar para alguém, tem gente que fala na lata, eu sou sábio, né? Eu tô aqui cercada de 3 pastores, né, gente? Eu sou da prática e eles vão falar aqui bastante a teoria, né? Então, mas é focado realmente na prática. A nossa vida, ela só vai fazer sentido se eu usar sabedoria vinda dos altos céus, porque eu sou falha. Né? E essa questão do estilo de vida, aí que eu citei, o melhor estilo de vida é aquele que é baseado nas escrituras, porque lá mostra como que eu devo agir, né? Como que eu devo me portar, e é isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho, que a gente tem que tomar cuidado com essa maneira que a gente vive, porque se for pelos nossos gostos e os nossos hábitos, como que será? Vai ser sempre muitas falhas, né? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa e ela gosta de fazer coisas que são indevidas, vamos dizer assim, que são as obras da carne, né? E dentro desse contexto do estilo de vida, Sim. eu vejo no texto 2 pontas muito importantes, que é a questão do tempo e a vontade de Deus. Então, a gestão do tempo, o que você prioriza no seu tempo, isso vai dizer muito quem você é. Né? E aí o texto, ele vem trazendo justamente a ideia de procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E a lição nós vamos trabalhar justamente nessa direção, né, onde a gente vai entender a vontade de Deus ou a vontade do indivíduo, do ser humano, a vontade própria. Dentre os autores do Novo Testamento, é muito curioso a forma como Paulo ele sempre se dirigia às pessoas ao longo das suas cartas. Então, ele sempre começa dando ali sua saudação, ele ilustra isso, ou ele avança no seu discurso numa esfera teológica, ou mostrando ali o caminho de estar com Cristo, e ele parte para uma esfera prática, como você mesmo mencionou, Mari, aí, em relação ao estilo de vida, aos hábitos, ele inclusive começa a ilustrar como eu posso ser sábio ou como eu posso ser tolo, que o pastor Leonardo mencionou. E dá uns exemplos, né? E o pastor Adevaldo agora reforçou essa ideia. Então, se eu não estou gerindo bem meu tempo, eu posso até me achar sábio, mas eu sou tolo. Se eu estou vivendo para mim e não para Deus, ou não estou querendo saber qual a vontade de Deus, eu permaneço sendo tolo. E Paulo enfatiza várias vezes. É como se ele estivesse dizendo para você agora, não seja tolo, não seja besta, mas caminhe com Jesus, viva para Deus, para que você seja sábio segundo o coração do Senhor. E quando nós vamos aprofundando um pouquinho mais, a lição de domingo, ela vem falando algo assim, digam palavras de ação de graças. Você já percebeu como que o ser humano murmura a vida? Reclama? Nada tá bom? Nós gostamos sempre de maximizar os nossos sofrimentos e minimizar o sofrimento dos outros. Você chega para poder trabalhar uma situação com alguém para fazer um aconselhamento, orientar, falar assim, olha, eu tô com um problema assim, ou você pedir orientação, você tá com um problema, é que você não viu o meu ainda. Aí se deixar a conversa ficar duas só em problemas. Só em problemas. A minha dor é maior do que a do outro. Sempre. O meu dedão sempre vai doer mais do que o teu numa pisada. Então, Paulo ele começa a fazer um contexto aqui importante, que Efésios capítulo 5, verso de 1 e 2 diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como que nós podemos viver um conceito com palavras de graças
e não com murmúria ou lamentações, como é o clichê de muitas pessoas. É até engraçado porque em algumas conversas que a gente já teve com alguns amigos, o pessoal que murmurava muito, ou que sempre parece que ficava caçando ou coisa ruim ou até desgraça, igual o urubu fica em cima da carniça. Diziam até que a pessoa tinha um urubu no ombro, porque onde eu olhava tinha desgraça. Agora, quando eu tô com Jesus e quando eu caminho com Jesus, e a exortação que Paulo nos faz para nós sermos imitadores de Deus é nós sempre termos ali palavras de esperança, palavras que possam edificar as pessoas, palavras que possam trazer conforto, palavras que possam trazer alento. Então imagina você que nesse momento, pastor Nero, como você mencionou, busca um conforto em você. E ao invés de encontrar conforto, parece que encontra mais coisa ruim ainda. Verdade. E nós, caminhando com Jesus, temos que trazer esperança para as pessoas. De forma prática, sempre estando dispostos a mostrar a mensagem de salvação para as pessoas. Quando eu me acho perdida, porque às vezes assim, a gente vê, são tantas igrejas, e a gente fala assim, há tanta falta de amor, mas como assim? Existem tantas igrejas e por que há tanta falta de amor? Aí a lição, ela respondeu. Porque assim, quando a gente fala, é andar no amor como Cristo, que é a resposta aqui, né, dessa pergunta. Servir igual a Cristo. Aí a resposta veio. A resposta veio assim, que às vezes é o que a gente deu a introdução no início. Na prática, não tem, esse é o amor que ele disse em palavras, né? Tem outras formas, que é dar tempo, oferecer seu tempo, né? Dar palavras de esperança. Eu acho que a gente está passando, que é o que a gente prega na Escola Sabatina, né, pastor? Esse projeto de vida, que eu acho que deve ser um projeto de vida de todos os cristãos, que é passar tempo com as pessoas, porque era o que Jesus ele fazia. Só que aí eu jogo para vocês. E o dilema da falta de tempo, que todo mundo fala assim, mas eu não tenho tempo. Mas aí entra que tá todo mundo ficando sem saída. Entra aí, gestão do tempo. A gente tem que colocar dentro da nossa rotina louca o tempo para passar, momentos para passar com as pessoas, porque assim nós seremos imitadores de Cristo. Não tem como ser imitador de Cristo sem passar tempo com as pessoas. E assim, Mari, quando a lição, o texto bíblico fala sobre o amor, ele dá um parâmetro desse amor. Não é qualquer amor, não é qualquer... fala em Cristo, né? O amor é em Cristo. Então, o parâmetro é o amor incondicional. Então, não tem nada nesse mundo que se compara a esse tipo de amor. Esse amor vai levar a gente a fazer as coisas de Deus ou para Deus em primeiro lugar. E Paulo aqui, ele está justamente confrontando com situações que ele estava vivendo ali, muitas pessoas estavam vivendo ao seu redor. Eu até coloquei aqui um ponto aqui, diz assim, viver em amor, né, no caso os cristãos, versus corrupção e perversão, que seria os gregos-romanos do primeiro século. Então, Paulo ele está confrontando isso. E Paulo tinha uma característica muito interessante, a gente vê isso na carta aos Efésios, né? Ele é lógico, ele vai trabalhar, imagino eu, dentro do contexto da verdade, falando, sempre confrontando a mentira ou o que é errado, mas com um espírito cristão movido pelo Espírito Santo. Às vezes tem pessoas, pastor Leonardo, que falam assim, não, eu falo a verdade mesmo na cara, só que aí ele está sem o espírito. Muitas vezes pode estar sem o espírito. Então, em vez dele ajudar, prejudica. Então, o contexto que Paulo ele trabalha na lição, o autor trabalha na lição, falando que Paulo ele confrontava, né, e ele falava a verdade confrontando o erro, Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo, e o apóstolo Paulo a gente percebe que ele tinha esse amor, que é um amor cristão, um amor incondicional, né? As pessoas têm o costume hoje de deturpar alguns sentidos da vida, e principalmente o sentido de palavras. Me desculpa se eu te magoei, é que eu sou muito sincero. O excesso de sinceridade é desculpa hoje para você poder machucar pessoas com palavras. E, na verdade, isso não é o equilíbrio de um cristão. É onde nós entramos na lição de domingo, palavras de ação de graças, fazendo uma inserção diretamente na parte de segunda, que é viver como filho da luz e não das trevas. Porque quando Jesus repreendia, ele repreendia com amor, com afeto e carinho. Mas quando eu quero repreender, eu quero mostrar que eu estou certo e você está errado.
E Cristo não é entronizado nesse sentido. Paulo, em nenhum momento, ele puxou a responsabilidade para si, falando, olha, vocês todos estão errados, eu somente estou certo. Não, o viver em Cristo. Gente, vocês estão se declinando nas paixões da carne, vocês estão vivendo em idolatria, mas Cristo, aquele que morreu, que ressuscitou, quer libertar você de tudo isso. Então, é onde nós precisamos entender como que nós podemos viver como filhos da luz, sem confundir o conceito de vivermos como trevas para as pessoas. Como que a gente pode levar essa mensagem para os nossos queridos da partir de segunda-feira? E, pastor, só para poder, você falando assim veemente, tudo que tem a ver da forma correta, tudo que você fala da forma correta, movido pelo Espírito Santo, com esse amor aqui, ele constrói. Tudo que você fala sem esse amor, destrói. Né? Então, esse é o parâmetro. Destruiu, alguma coisa faltou na receita. Né? Então, essa é a ideia básica aqui. Quando a gente observa essa ideia de ser filho da luz e esse apelo que Paulo faz nessa transição entre, ao mesmo tempo, mostrar os erros que as pessoas estavam cometendo, mas ter um desejo sincero de salvá-las. Quando a gente observa essa ideia de viver em amor como Cristo viveu, Cristo trouxe o amor para uma esfera prática. Não é um amor teórico, não é um amor de palavras, mas é dar a sua vida para nos salvar. E agora Paulo então diz o seguinte, olha, assim como vocês estão com Jesus e assim como vocês foram iluminados pelo próprio Cristo, agora vão e levem essa luz para as outras pessoas. E aí nós temos alguns desafios, porque no mundo tenebroso, no mundo mergulhado em trevas no qual nós estamos, a luz, quando ela é acesa, ela não só chama atenção, muitas vezes ela incomoda. E ao trazer esse incômodo às pessoas, a gente tem que mostrar esse desejo sincero de salvar. Porque a partir do momento que a gente olha e fala assim, olha, eu me importo com você, eu gosto tanto de você, mas poxa, talvez isso não seja tão legal. Cara, Jesus te ama. Será que esse é o melhor caminho? Quando as pessoas veem a tua sinceridade, o teu desejo de vê-las bem, as barreiras elas se desfazem. As pessoas elas se desarmam e elas aceitam a boa palavra que você agora como filho da luz quer comunicá-las. É porque a gente tem dois dilemas. Ou ficar quieto para não incomodar, não é? Ser omisso. Eu acredito que isso é uma omissão. Quando a gente, certeza. eu não vou falar que senão eu vou incomodar. Mas a gente tem que buscar muito o Espírito Santo para a gente falar e construir. Porque, na verdade, não é só quem fala, é quem ouve também, né? Então, tem que ter muito esse jeitinho que ele falou para a gente mostrar que é um ato de salvar, não um ato de julgar, né? Aí entra aqui falando, né, como filhos da luz e fala sobre as palavras vazias, que a gente não deve ter palavras inconvenientes, Paulo falou, né? Vãs, torpes, né? E quando você vai aqui no dicionário e vê essa palavra torpe, eu achei muito interessante vários exemplos que deu aqui, que fala que fere os bons costumes e decência. Aí hoje, né? Que tem relacionado a crimes, homicídios e suicídios. Eu achei interessante essa amplitude da palavra torpe. Está relacionada no estilo de vida, né? E aí Paulo fala assim, nós, os crentes, a não ser participantes com os pecadores e cúmplice deles. Mas, gente, essa lição, eu fiquei, Senhor Jesus. Porque hoje, por exemplo, palavras... usar as palavras. Hoje, a gente no dia a dia, a gente tem várias manias de linguagem e que os cristãos estão usando, né? A gente não pode ser hipócrita, mas assim, a resposta, eu fui lendo, eu falei, Senhor, tá muito difícil, porque os adolescentes, por exemplo, quando a gente pergunta assim, que você tem de referência da igreja? Irmãos, é difícil? Isso é sério. Os adolescentes e os jovens, eles têm poucas referências na igreja. E a igreja é lotada, né? Então, assim, às vezes a gente vai falando aqui coisas bonitas, eu vou trazer as polêmicas, aí vocês acalmam aí, entendeu? Porque a gente está no meio dos jovens, dos adolescentes, e aí eles perguntam, eles falam assim, mas a gente vai, né? A gente vai ser... Como que a gente vai participar, se envolver, não usando os termos que eles usam? Aí entra. A questão é ter um equilíbrio e ser temperado com o sal, né? Pode falar. É só aqui trazendo essa questão, né, que até porque eu levantei
essa ideia do jeito de falar, nós não podemos esquecer que existe também, é lógico, as ressalvas, né? Há uma frase que diz assim: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Isso. Então a palavra é uma só, vai depender muitas vezes também do coração. Do solo, né? Do solo, né? Então Paulo, ele é muito taxativo. Eu acredito que a dosagem disso não está no que eu falo, mas está no meu estilo de vida cristão, para que o Espírito Santo possa me usar. Eu bato sempre nessa tecla. Não há nenhum mérito no ser humano por fazer ou falar algo. Em qualquer situação, se eu estiver dentro de um contexto, e aí eu uso a expressão carnal, eu vou trabalhar errado. Então eu preciso ter uma comunhão com Deus, buscando o poder do Espírito Santo para que eu possa levar uma mensagem, seja de repreensão, seja de correção, seja o que for. Dentro do contexto aqui, eu coloquei aqui, acrescentei a menção, eu gosto às vezes de fazer alguns subtítulos, né? E eu coloquei que nesse contexto, especialmente, Paulo, ele está dividindo aqui os grupos. E ele diz assim: os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo, né? Os filhos da luz e os filhos da ira. E aí eu acrescentei o cristão carnal e o cristão espiritual. Então, dentro desse parâmetro, nós podemos responder a pergunta: como vivem os filhos da luz? Os filhos da luz vivem para agradar a Deus. E ponto. E aí você tem um contraste que a própria Bíblia traz, porque Paulo vai dizer o seguinte: vocês eram por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Se eu estou com Jesus, eu passo de filho da desobediência, filho da ira, para filho da luz. Não dá para ser as duas coisas. Me preocupa muito, Mari, esse ponto que você levantou aí, em relação ao que as pessoas ocupam nas suas falas. Então hoje, em termos de palavras vazias, as palavras ali inadequadas, ofensivas, o apelo à sexualidade que se tem, hoje o que mais se vende na comédia são coisas indecentes. Hoje o que mais se tem, não só nos filmes e nas séries, a maior parte faz esse tipo de apologia que o cristão não tem que se envolver. Então, ou eu estou envolto ali na roda dos escarnecedores, que Salmo 1 aborda, ou eu estou pensando, falando e comunicando as coisas lá do alto. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é onde que nós entramos para o contexto que nós estamos vivendo os últimos dias desse mundo. E Paulo, na lição, e através da lição de terça-feira, que fala: despertem vocês que estão dormindo. Paulo ele faz uma alusão a isso em Romanos capítulo 13. E Apocalipse, né? Não, Romanos 13. Paulo ele fala a respeito sobre aqueles que estão dormindo, que precisam acordar espiritualmente, pois é chegada a hora do Senhor e já está mais perto do que quando vocês ouviram pela primeira vez, que Paulo diz. Então, assim, nós temos uma linguagem desafiadora para poder falar para os nossos jovens nos dias de hoje, principalmente com essa inserção social, política, que está tendo uma variação dentro da nossa sociedade. Nós temos que nos posicionar e não ter medo de falar. Paulo ele estava falando ali sobre o contexto sexual, sobre idolatria, desejos da carne, e nós temos que apresentar isso para os nossos jovens. Filho, esse caminho vai te levar à perdição, esse caminho vai te levar longe de Deus. E como que eu posso despertar essas pessoas que estão dormindo espiritualmente, que acham que estão acordadas, na verdade estão tirando um belo sono espiritual, ao invés de estarem trabalhando dentro da seara. Pastor Leonardo, eu só contando uma breve experiência, estivemos num encontro no centro de Curitiba, né? Era o programa Fortes, né? E ali a associação distribuiu pelo aquele parque a associação em classes de escola sabatina, para poder fazer as suas unidades ali, cada associação, a União, era um programa da União. E aí eu cheguei onde estava a minha região e tinha um jovem lá, falando. Só que ele estava falando justamente, Mari, dentro desse contexto da reclamação que o adolescente não era entendido na igreja, de que de fato a idade, né, ela separava porque não se dava oportunidades e tudo mais, né? E eu via falando, aí eu ponderei uma coisa e eu disse assim, e eu afirmei o que ele disse, falei: você está correto, não tem como conciliar as duas coisas. Porque, veja, hoje os mais de idade ainda procuram estudar a lição escola sabatina todos os dias,
Os de mais idade ainda estudam espírito e profecia. Os de mais idade ainda jejuam e ora. Agora eu pergunto para você, pesquisas dizem que, é lógico que não são todos, temos muitos jovens valorosos. Né? Nós temos aqui, ó, são jovens. Nós somos jovens, né, pastor? Pelo amor de Ó, Deus. você só quer deixar você de lado? Não. Não 4 tem nenhuma jovens. ruguinha, olha. Quatro jovens quase que o aqui. fogo Que a ia câmera descer tá agora. pegando, né? E aí eu disse para ele, e os jovens? Aí ele foi assim, muito sincero. Né? Porque eu falei assim, os jovens, muitas vezes, naquela época, estava muita questão de Harry Potter, essas séries e tudo mais. Né? E ele disse assim, pastor, deixa eu falar um negócio pra você. Eu já li os 7 livros do Harry Potter. Eu ia perguntar para ele, mas eu achei que seria muita maldade ia falar quantos livros ele já leu do Espírito de Profecia, Ano Bíblico, né? Mas ele foi sincero. Então, o que acontece? Muitas vezes essa discrepância dentro de um contexto cristão é justamente pelo estilo de vida que a lição está batendo. Né? Então, se eu deixo de buscar a Deus, se eu deixo de ler o que a Bíblia ou outros livros, quer dizer, aí o pastor Luiz disse assim, que muitas pessoas hoje assimilam a questão das séries, os filmes, essas coisas todas. Então, quer dizer, a cabeça está cheia daquilo ali, a reflexão dele é sobre aquilo ali, aí o estilo de vida é sobre aquilo ali, enquanto Deus, o Paulo aqui trabalhando muito bem, claro aqui, é que nós devemos ter um estilo de vida para agradar o Senhor, para agradar a Deus. Importante pensar nisso, pastor Edevaldo, porque veja, Paulo, ele construiu uma estratégia, como o próprio autor da lição coloca aqui, para não só mostrar a bondade divina, mas para justamente expor as obras infrutíferas, obras das trevas, mas apresentar um caminho saudável. Então a gente precisa realmente apontar, falar, olha, talvez isso não é o mais adequado. O que a Bíblia mostra sobre isso? Como o senhor mesmo mencionou. O que a Bíblia vai tratar desse assunto? Então nós temos que chegar para o jovem e falar assim, jovem, isso que você está de repente assistindo ou está tendo esse contato, o que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia já relatou sobre? Será que é produtivo? Está te aproximando de Jesus? Está te aproximando da igreja? Será que os teus amigos hoje são mais amigos que te aproximam de Jesus ou mais que te afastam? Mas, sabe que a gente está entrando num dilema do excesso de dopamina, né? Não sei se vocês já viram sobre isso, né? A mente, ela está viciada em êxtase. E o que é o êxtase? É tudo aquilo que me causa prazer e normalmente é em coisas que me deixa confortável. Então, é assistindo, eu comendo, né? Então, assim, por exemplo, a leitura, tem o nível de dopamina é mínima. Então, assim, e aonde que a gente se alimenta? De Deus. Da leitura. Então, por exemplo, aqui tem uma pergunta, qual dessas perguntas no final aí, ó? Você vive o estilo de vida que expõe as obras da escuridão pelo que elas são? Aí ele deu esses exemplos que a gente tem que ir conversando com o jovem. Mas assim, eu tenho que conversar com o meu esposo, lá é um podcast, né? Eu e meu esposo é um podcast lá. A gente vai conversando, né? Aí, o que acontece? Eles precisam experimentar, porque eles já experimentam as séries. Eles experimentam festas. Então, aí eles vão à igreja, aí o culto é muito rápido. Mas a vida espiritual é de experimento? Sim, é de experimento, porque a gente nós somos integrais. Nós temos os 5 sentidos e a nossa vida é movida pelos 5 sentidos. Aí eu coloquei aqui, né? Como você vive estilo de vida? Aí você perguntar para um jovem, como é que você vive esse estilo de vida que você vai ser luz nas trevas, mas sendo que ele gosta das trevas. Aí o jovem pode falar, mas eu gosto das trevas. Entendeu? Ele precisa experimentar o prazer que é a luz. Aí eu coloquei assim, se eu brilho por Jesus, como é que eu brilho por Jesus? Eu preciso estar com coisas que me fazem brilhar. O que me fazem brilhar? É a palavra. Porque, né? Não tem jeito. É me alimentar. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu não quero ofender ninguém, tá bom? Mas, assim, às vezes eu identifico o estilo de vida de algumas pessoas. Dá pra perceber, não dá? Às vezes, pela nossa postura, a gente percebe quem faz academia. Na maneira... Então. Então, assim, às vezes, vocês já viram, né, que aqui tem gente que tem olheiras, mas é por conta que ela tem mesmo, mas tem gente que é o fígado, né? Enfim, o nosso corpo, ele mostra... Sai daqui todo mundo preocupado. Né? O nosso corpo, ele mostra as coisas que a gente gosta,
Não é? A gente consegue perceber. As coisas espirituais é a mesma coisa. Então, assim, se eu brilho por Jesus, eu expulso as obras das trevas em mim e quem está ao meu redor. Então, a gente tem que brilhar, né? E brilhar é só se alimentando dessa palavra, experimentando, né? E é onde que a gente entra no contexto de quarta-feira, que é Arrematando as Pechinchas. Eu achei tão legal esse subtítulo. Onde Paulo ele começa a falar que nós precisamos refletir em coisas criteriosas da nossa sabedoria. E existe uma diferença muito fácil de a gente dizer o que é um tolo e o que é um sábio. Mas será que a gente consegue mostrar para as pessoas se o tempo que nós gastamos é um tempo sábio ou um tempo tolo? O meu depende do dia. Pastor, você sabe que eu foi curioso quando eu vi esse subtítulo. Eu falei, o que o autor vai falar sobre pichincha, né? Foi. Eu fiquei pensando... Brasileiro, né? Parecia, né? E aí, assim, eu confesso que quando eu li, eu pensei, bom, mas isso aqui está num contexto negativo, né? E não é. Ele traz pichincha dentro do contexto positivo. E o pastor Leonardo falando, eu vejo que quando a gente lê a Bíblia, a lição de escola sabatina, pastor, é uma ferramenta poderosa na nossa mão. Poderosíssima. Ela dá um norte de um assunto. Eu estava até falando com o pastor Luiz agora, recente, ali fora, falando assim, essa lição é um comentário. É um comentário bíblico isso aqui. Né? E quantas pessoas passam por isso aqui e não estudam? Quantas pessoas? Olha que riqueza. Eu sinceramente, assim, impactado aqui com o assunto. Isso não dá para a gente falar tudo que tem que falar aqui no tempo coisa. Aqui, né, com o assunto. Então, assim, ó, é simples. As pichinchas, né, são aquelas coisas que, infelizmente, o mundo não valoriza, que são as coisas de Deus. Se você for falar na vida normal, o ser humano valoriza a saúde, não tem nada errado nisso. Né? Valoriza o emprego, valoriza a compra da casa, o planejamento da casa própria, a compra do carro, e não há nada de errado nisso. O grande problema é quando isso ocupa o lugar de Deus. E aí, as coisas espirituais, alguns nem lembram que existe. Alguns, quando tem tempo. E essas são as coisas mais importantes. Então, o apóstolo, ele nos ajuda a entender, né, e ele está falando para aquele público, mas também para nós hoje, né, que nós temos que valorizar, né, e buscar as coisas de Deus. O autor ele coloca aqui, ó, dentro do contexto aqui, logo no primeiro comentário ainda, ele diz assim, ó, e coloca entre aspas o verso, diz assim, ó, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. E reafirma, não sejam insensatos. Quer dizer, sejam cuidadosos, né? Tenham prioridades. Eu costumo dizer, pastor Leonardo e os amigos aqui, que muitas vezes as nossas prioridades estão trocadas. E aí a gente precisa, de alguma maneira, refletir e colocar as prioridades no lugar certinho. Tem muitas coisas em nossa vida que são lícitas. Né? Eu preciso trabalhar, eu preciso conseguir um bem, né? Não há nada de errado disso. Agora, pode ser que ela esteja trocada de lugar. Esse é que é o problema. E o mais engraçado é pensar que uma pessoa, quando muitas vezes passa pela vida, ou às vezes passa por uma enfermidade, por uma situação de doença, tá ali nas últimas, ela nunca vai dizer, poxa, devia ter trabalhado mais, devia ter juntado mais dinheiro, devia ter assistido mais série, ela nunca vai dizer isso. E nesse momento parece que quando já é tarde, algumas prioridades surgem. E aí até a bola que você levantou antes, Mari, em relação a como então se preocupar com as pessoas se a nossa vida é louca. A partir do momento que a gente define qual é a prioridade, a gente arruma tempo. Por isso que quando Paulo ele vai dar essa exortação dizendo, vocês precisam aproveitar bem o tempo, vocês precisam remir o tempo. Então nós temos que olhar para o tempo que nós temos como um tesouro precioso que a gente recebe de Jesus. E cada oportunidade que nós tivermos, ser bem aproveitada, porque o tempo é algo não só precioso, mas algo que não volta. Eu aprendi. E se há algo que Deus vai nos pedir conta, é do tempo. Não, eu aprendi essa semana, depois de muito tempo, eu não sei se vocês já ouviram dessa forma, mas fez todo sentido. Para mim, foi a primeira vez que eu ouvi dessa forma, que a gente fala assim, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Aí o pastor falou, é o Leonel, o moçambicano, vocês conhecem? Ele falou assim, a gente não tem que colocar Deus em primeiro lugar. Deus, ele não tem classificação.
Porque tudo que está em primeiro pode em algum momento virar segundo, virar terceiro, e aquilo que está em segundo virar primeiro. Deus, ele é exclusivo, então ele está além, né? E aqui falou assim, ser sábio é ir além de si mesmo. Então, assim, quando a gente é sábio, a gente entende que eu vou além do que eu não classifico Deus, né? Ele está além de todas as minhas escolhas, assim, né? Então, assim, o primeiro lugar não vai ser Deus. Deus, ele já tem ali, ele é supremo. Ele está sobre todas as minhas classificações. Então, eu achei isso muito lindo, porque aí o primeiro, o segundo, eles podem mudar de qualquer forma, né? O ideal é que a gente mantenha ali, a família, né? Mas Deus, ele tem que ficar acima de todas, né? Supremacia. A frase que ela está falando aqui, ó, eu achei interessante. Ser sábio é ir além de si mesmo, procurar compreender qual é a vontade do Senhor, né? E a vontade do Senhor é que a gente tenha Ele como único, né? Rick Warren, ele diz que a nossa vida tem que ser um objeto de adoração a Deus. Adoração não é um momento, tem que ser um estilo de vida. E é onde que nós entramos na parte de quinta-feira, que nós estamos terminando já o nosso programa agora, a respeito sobre adoração. Quando nós falamos em adoração, as pessoas pensam muito a respeito sobre música. A música adora, né? Tem a pregação, mas a música... existe até um livro do Vanderlei Dornelles, que ele fala Cristãos em Busca de Êxtase. Bom. Muito bom. Que ele fala a respeito sobre adoração, fala sobre a música e a importância que ela tem no papel da adoração a Deus. Como que nós podemos dar uma mensagem de alerta para o povo aí que está nos assistindo a respeito sobre essa adoração a Deus? É muito curioso que vira e mexe, com uma fala ou outra, acaba voltando para a questão do estilo de vida. Não é? Então, a exortação que Paulo faz de se encher do Espírito, e quando ele começa no verso 18, dizendo, não se embriaguem com vinho, ele começa então a descrever ali como que a partir do meu estilo de adoração, ou daquilo que eu estou fazendo, eu posso estar embriagado mesmo sem beber. Eu não preciso beber para estar embriagado. Porque hoje tem pessoas que estão tão mergulhadas em coisas que não têm a ver com o céu, em coisas que não são celestiais, que a pessoa parece que está vivendo como se estivesse embriagada. Não percebe que ocupa só o tempo com coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E aí Paulo, inclusive, ele vai dizer justamente, ou eu me encho de vinho, ou me encho do Espírito. Ou eu estou adorando a Deus, ou eu estou adorando o lado das trevas. E ele traz isso, então, para a adoração e para a adoração coletiva. Então, da forma como eu estou adorando hoje, ou dentro das minhas práticas, será que a gente está realmente trabalhando a questão da adoração coletiva, a questão da igreja? A gente está realmente adorando a Deus em todo o tempo com cântico de louvor? Por onde eu vou? O momento mais difícil, qual é a música que eu me lembro? Será que é do cântico, é do novo inário adventista? É aquela música assim, o Jesus é o meu melhor amigo? Ou Pode Cair o Mundo, Estou em Paz? Qual que é o hino ou cântico que vem à tua mente na hora que você está no perrengue? E assim, ó, você falando me lembrou uma coisa que frequentemente as pessoas perguntam, lógico, no mundo que a gente vive, contato com tanta gente, pergunta assim, por que eu não posso ouvir tal música? E aí já acende um alerta, né? E às vezes essa tal música é uma música secular, uma música que não tem nada a ver com a questão de Deus. Então, olha, muitas vezes a preocupação da pessoa é saber o porquê, em vez do tempo dela, da visão dela estar dedicada. Não, é aquilo que a Mari falou, né? Deus tem a primazia na minha vida. E então é soberano na minha vida. Então, Paulo, e o autor aqui da lição, eu acho de forma muito iluminada pelo Espírito Santo, ele encerra praticamente essa lição falando justamente da ideia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai coroar. E amigos, assim, ó, se o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da divindade, e é ele quem está comigo 24 horas, é ele que me convence do pecado, é ele que me ensina, é ele que me faz lembrar, a pergunta é, por que o Espírito Santo ele é tão esquecido por tantas pessoas? Menos lembrado é a terceira pessoa, se ele é uma das pessoas mais importantes dentro desse contexto de formação de caráter, de mudança de gosto, de estilo de vida. Então aí vem um problema sério aqui. Eu deixo aqui o meu conselho. Talvez justamente aqui o autor muito feliz em encerrar esse ponto aqui, coroando com a ideia do Espírito Santo.
E aí eu coloquei até aqui, pastor, ó, frisei e coloquei versos, né? Porque diz assim, ó, afastar do uso entorpecente do vinho versus presença e poder do Espírito Santo. Porque sozinho nós não vamos conseguir afastar de nada que é errado. Porque a nossa tendência já é para as coisas erradas. A gente tem prazer e alegria nas coisas erradas, porque essa é a nossa condição. É. Somente com a presença e o poder do Espírito Santo é que a chave é virada. Eu, como estudante de musicoterapia, a música tem o poder de curar ou Te adoecer. amaldiçoar. Oi? Ou adoecer. Ou adoecer, né? Então, assim, a música, o objeto específico de louvor da música, né? O objeto específico de louvor musical é o Senhor. Então, aqui eu achei bonito quando falou que a igreja primitiva nasceu pelo louvor, porque eles adoravam muito, eles cantavam muito. Aí eu coloquei aqui várias características de como o louvor ele pode nos auxiliar. A música nos ajuda a refletir, a agradecer, a louvar, a transmitir mensagens. O louvor ajuda a gente a adorar, a aclamar, a se alegrar. Então, assim, vale muito a pena. Mesmo se você não tem o dom, né? O Senhor, ele nos dotou com fôlego de vida, igual o Salmo 150. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Ah, mas é louvar com hinos? O hino, ele faz parte da adoração desde o início do mundo, desde o céu, que os anjos louvam demais. E a gente, por que não? Não é? E aonde que eu quero chegar no contexto final? A lei do desbravador manda que ele possa ter um hino no coração. Então, qual que é o hino que toca na tua vida? Você tem dedicado o teu tempo para adorar a Deus ou para você fazer aquilo que você deseja? Deus, ele não pode caber num contexto de divisórias da sua vida. Ele tem que ser o todo. E quando você entender que Deus não é classificável na tua vida, porque não posso classificar Deus. Deus, ele tem que estar acima de tudo e de todos. Eu vou entender o papel dele na minha vida. E eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença, não somente na minha vida, na vida daqueles a quem eu amo também. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais um podcast. Quero terminar aqui com vocês. Mari, você pode fazer uma oração para nós nesse momento? Para nós terminarmos o podcast desse momento? Sim, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos porque Tu és digno de toda honra e toda glória. Senhor, nós não somos merecedores de tudo isso que nós lemos aqui, de toda a luz, de toda bênção que o Senhor derrama, ó Pai, sobre nós, por meio dessa palavra maravilhosa. Mas o Senhor nos deu esse privilégio, essa condição de estudarmos, crermos e sermos abençoados. Então, em nome de Jesus, todos aqueles que estão escutando agora, que eles possam ter a certeza e a vontade de que a verdadeira sabedoria, Senhor, leva a lugares altos, porque a verdadeira sabedoria está no Senhor. Amém. Então, que possamos ter a vontade de Te buscar, de Te louvar e adorar a Ti acima de todas as coisas, para que assim o Seu nome possa ser glorificado e nós brilharmos por Ti até a Sua volta, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um podcast. Não se esqueça, leia sua lição, baixe o aplicativo. Se você precisar, vamos mandar ela para você de uma forma virtual, mas não fique sem esse material, porque o Senhor Jesus, ele quer fazer a diferença na tua vida e no teu lar também, tá bom? Queridos amigos, muito obrigado pela presença de vocês, que Deus possa abençoá-los. E eu quero dizer a você que que está na sua casa, que está no seu emprego, que está nos ouvindo pelas plataformas digitais, fique com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser, que o Senhor Jesus te proteja e que Ele venha te abençoar ao longo dessa semana. Um grande abraço e até semana que vem.